Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário RZTR11, ativo com estratégia bem diferenciada. No normal, a gente vê os fundos imobiliários investidos em imóveis, aqui é focado na parte de terras, fazendas. O fundo recentemente fez uma movimentação, destravou um bom ganho de capital para o investidor. A gente viu aí o último anunciado de 1,3%. Nesse relatório, inclusive, a gestão deixa um pouco aí o guidance para os próximos meses, que vai também girar nessa faixa de 1,3% ao mês, que é muita coisa mesmo. Vou trazer aqui os principais pontos, entendendo um pouco mais a tese dele, portfólio como se encontra hoje, riscos, exposições e os principais detalhes aí. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esquece o like. Seu comentário também é muito importante. O que é que você achou, caso não tivesse conhecido ainda a tese RZTR, ou se já conhece, quem sabe já investe, está de olho para investir. Sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para os principais pontos. Primeiro, na cotação rapidinho aqui, nós temos o fundo negociando abaixo do seu VP, 12% é de desconto, valor de mercado de 1,6 bi para 1,8 de patrimônio, valor patrimonial ali na faixa dos R$ 97,77. São 130 mil investidores. O último rendimento, que foi o que eu mostrei há pouco para vocês, R$ 1,15, 1,3 na cotação ali de 88. Agora a gente já tem um fundo até um pouquinho abaixo disso. Se a gente anualiza esse negócio, já daria ali 15%, que seria muita coisa mesmo. Aqui dentro do relatório temos um pouco os destaques em relação ao fundo, ou entender um pouco mais a tese. O FII RISA tem como objetivo gerar retorno para os investidores a longo prazo através do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 diferentes estratégias: Sale Leaseback, Buy to Lease e Land Act. O fundo tem como foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção de grãos e fibras. Então, nós temos aqui 3 estratégias, mais foco propriedades agrícolas. Como eu citei há pouco, a gente tem no normal fundo imobiliário com imóvel. Aqui a gente tem com tese na parte agro, o que é até interessante ali para quem busca alguma opção em termos de diversificação de setores. Nós temos a RISA como gestora, a administradora é o Banco Genial. Início das atividades foi em 2020, investidores em geral, até pela base de investidores dá para perceber isso, taxa de administração não diria que é tão barata, 1,25% ao ano, e nós temos taxa de performance 20% sobre o QCD CDI mais 2. A taxa de performance, como é focada em CDI, e a gente tem na média Brasil com Selic alta, acaba sendo um pouco mais difícil de ser atingida. Até agora, se a gente imaginar uma Selic a 13%, 14%, que é o mais provável. Mas a taxa de performance é um pouquinho salgada. Acho que quem investe na RISA já deve conhecer um pouco aí sobre essas taxas. A área bruta total, área total de hectares aqui, 82.661. Muita coisa. Dividend yield anualizado aqui, 13,11%. Nós temos 22 ativos, cota patrimonial nos 97 que a gente viu há pouco, a avaliação de mercado dos imóveis e caixa, 3,7 bi. Isso é bem importante. A estratégia do RZTR11, especialmente ali na parte de sale leaseback, eles compram os ativos com preços muito abaixo do que ele valeria de fato. Por isso que quando a gente olha no valor de mercado, mais o caixa, ele ficaria ali com 3,7. O fundo vale 1,8, ele tem de patrimônio 1,8, mas a avaliação de todos os seus ativos daria 3,7. Patrimônio, até vocês podem ver aqui do lado, base de investidores. Taxa de arrendamento médio subiu bem por conta dessa última movimentação, das últimas movimentações que eles fizeram. 15,2, basicamente o RZTR é um pré-fixado. Hoje a gente tem o fundo sofrendo de certa forma até por conta disso, com a expectativa de Selic mais para cima, mas diferente de um fundo imobiliário comum, que ele tem um imóvel ali e ele é IPCA mais algum, ele paga IPCA, ou se você vai para um fundo de papel, que ele é IPCA mais 7, IPCA mais 9, aqui ele é pré-fixado em 15,2%. 10 anos aqui é o prazo médio dos contratos. Prazos bem longos, muitos imóveis, boa diversificação na minha opinião. Vamos até conhecer um pouco mais aqui sobre o fundo, a tese dele, que é importante ter essa parte aqui do Sale Leaseback e Land Act. Só primeiro o guidance, vocês podem ver aqui o histórico de rendimentos e as projeções. Ele espera fechar aí pelo menos até janeiro de 24 entre R$ 1,05 a R$ 1,25, devido a essa movimentação que ele fez. Se a gente vê a manutenção de R$ 1,15, que eu diria que é bem provável, a gente tem ali aquele 1,3% que eu mostrei há pouco para vocês. Aqui a gente tem o portfólio, pessoal. A alocação do portfólio atualmente é 97%, segue abaixo a quebra de alocação. Nós temos aí desembolsado no mês de outubro 30%.
na estratégia buy to lease, alocação do ativo 30%, sale leaseback nós temos 57%, sendo que já foi desembolsado 47%, land equity para mim é a melhor estratégia aqui da história, representa 10%, embora ela rende menos no curto prazo, 10%, desembolsado aqui a gente pode ver a quantidade também, 16% total do patrimônio dele, 100%. Aqui a gente tem o que seria um pouco das estratégias, isso é muito importante. Na estratégia de sale leaseback, buy to lease, as operações, e eu peço desculpa se o inglês estiver errado aqui, né, sale leaseback e o outro, não faço a menor ideia se a forma correta de falar essa, mas eu espero que vocês tenham compreendido o principal da informação. Tem uma dinâmica muito parecida, muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o imóvel, não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui uma opção de compra. Então, essas duas teses aqui que representam quase que 90% da carteira dele, ele compra o imóvel, arrenda para a mesma pessoa, dando o direito de recompra do imóvel da fazenda daqui a X anos, por esse mesmo preço, sendo que ele vai ter que pagar ao longo do tempo aquele pré-fixado que eu mostrei há pouco para vocês. Principais riscos envolvidos, o principal risco envolvido nessas operações está relacionado à taxa de juros, que é até o que eu falei há pouco para vocês, uma vez que todas as operações foram originadas em taxas pré-fixadas. Se o juro sobe, se a gente tem uma Selic a 14%, o fundo acaba ficando menos atraente. Mas se você tem, por exemplo, uma Selic a 8%, o fundo ficaria com um retorno muito alto. Mitigante dos riscos nessa estratégia, as aquisições dos ativos são realizadas com deságios relevantes, em torno de 30% a 50% do valor de mercado, que foi também o que eu mostrei ali nos destaques. Vocês puderam ver que o fundo tem quase 4 bi em ativos avaliados, sendo que o patrimônio dele é quase 2. É exatamente por isso. As aquisições são realizadas com deságios relevantes, em torno de 30% a 50%. Além disso, os recebimentos dos recursos relativos aos arrendamentos são feitos de uma forma antecipada e são aplicados em títulos indexados ao CDI, garantindo assim a sua correção. Potencial de retorno. Os retornos dessas estratégias advêm dos contratos de arrendamento com opção de recompra. Caso aconteça um default da operação, o fundo tem potencial de retorno na alienação do ativo no valor de mercado. A gestão busca retornos próximos a 13,5% ao ano nesse tipo de estratégia. Para efeito de comparação, o arrendamento tradicional dificilmente ultrapassaria o retorno de 3% ao ano. Então, qual o principal ponto aqui? Ele compra o ativo a um preço mais barato, arrenda para aquela pessoa, dando direito de recompra, pagando um pré-fixado até lá, que na média fica ali 13,5%, um retorno de 13,5%, mas a gente viu que hoje está em 15%. Qual o risco que ele tem aqui, o melhor? O que é que ele faz para mitigar possíveis problemas? Se der um default, no final das contas, não é nem ruim para o fundo, é bom para o fundo, porque ele tem um imóvel, ele tem uma fazenda que custa 10 milhões, eles compraram por 5. Então, se der um default nesse negócio, ele tem uma fazenda de 10 milhões, muito mais do que o que ele comprou. Então, a liquidez, se for um ativo que tem a liquidez, ele vai conseguir gerar um bom até ganho de capital nessa história. Até a gestão já chegou a comentar algumas vezes que para eles é até vantagem, de certa forma, assim, falando de forma humor, o que eles citaram ali, né, uma brincadeira, né, mas que acaba sendo a realidade. Se der um default, é até bom para eles, porque eles acabam recuperando isso com um valor bem maior. Aí tem um ponto bem importante, que é até uma dúvida que eles já deixam aqui. Com essas informações detalhadas sobre as estratégias do fundo, qual a diferença do fundo para um fiagro? E aí eles informam o risco de calote. Porque se um fiagro tem calote, a gente está vendo o que está acontecendo aí nos rendimentos. Diferente disso, o RISA, ele é dono da propriedade, ele é dono daquela terra, que custa, como eu citei o exemplo, 10 milhões, mas eles só pagaram 5. Então, se der um default nesse negócio, ele tem a chance de recuperar esse dinheiro com uma facilidade muito maior. Considerando baixo o risco de inadimplência envolvido nestas operações, uma vez que em caso de default dos contratos, a opção de recompra é reincidida. Então, o dono não tem como recomprar por aquele preço. Logo, ele vai ter, a opção ali teria que ser valor de mercado, que é muito maior do que que o fundo pagou. Neste cenário, o fundo seria beneficiado por toda a valorização imobiliária acumulada desde a aquisição, a qual é realizada com deságio, pois o ativo poderia ser vendido a qualquer momento a preço de mercado. Vale ressaltar que os ativos são propriedades do fundo, o que difere de uma operação de dívida com garantia imobiliária. Aquele não tem uma garantia, aquele é dono do imóvel. Então, tem um risco totalmente diferente. Além de equity, pessoal, é a tese que eu mais gosto.
é menor, o risco a rentabilidade também é menor no curto prazo, mas no médio é uma boa estratégia. Na estratégia de Land Act, a gestão opta por adquirir um ativo, por entender que o potencial de valorização é alto. Então, compra uma fazenda, viu que aquele negócio é bom, compra e revende lá na frente. Faz as movimentações que eles podem, tentam melhorar alguma coisa para revender lá na frente com ganho de capital. Então, acho que aqui deu para entender um pouco a tese desse ativo, é uma tese bem diferenciada mesmo da média de mercado, não só pelo agro, mas a estratégia de investimento deles. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do risco e também do retorno que ele tem aí para entregar para os seus investidores. Aqui a gente já tem a carteira dele. O total são aí 22 ativos dentro do portfólio, soja, milho e sorgo. Quase tudo é soja, milho e sorgo, que tem aí as culturas. Aqui a gente tem a tese de investimento, vocês podem ver que muita coisa aqui é na sale-leaseback. Além de equity, aparece aqui uma em Tocantins, mais uma outra aqui para baixo, em Mato Grosso. Essas são essas dois ativos com a tese Land Act, que é de comprar para poder fazer ganho de capital. As demais é todas ali, especialmente na sale-leaseback, que tem ali o direito de recompra. Aqui a gente pode ver quem é o arrendatário, o nome do arrendatário, que são vários nomes, então não vou nem ler aqui para a gente não tomar muito tempo do vídeo, e a taxa. Perceba que o pré-fixado é que acaba pesando no fundo. Por quê? Por exemplo, esse ativo, valor de aquisição de 122 milhões de reais, ele tem um pré-fixado, vencimento em 2034 a 11,80. Se a gente tem uma Selic a 14, é um mau negócio isso aqui. Se você tem uma Selic a 8, é um bom negócio. Então, pré-fixado tem o lado bom e o lado ruim da história. Na média, hoje, ele está com 15%. Por quê? Por conta desse bendito aqui, sementes, ativo sementes Oilema, ou algo assim. Vencimento em 2030. O total aqui foi de valor de aquisição. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, é esse aqui para baixo, perdi a conta. Esse aqui, 2030, 21%, agropecuária, N-Fris, 372 milhões foi o valor de aquisição. Só que eles venderam esse negócio, fizeram uma movimentação ali, eles rescindiram o contrato, fizeram um novo contrato, em que nessa movimentação sai de 370 para 600 milhões de reais. Há uma taxa de 21,7%, isso acabou puxando também a média da carteira dele ali. Ele tem uma carteira mais próxima a 13%, agora a gente tem aí na faixa de 15%. Então tem ativo que é um pré-fixado de 20%, tem ativo com 14,5%, 19%, e de acordo com o que a gestão for recebendo caixa desses investimentos, eles podem comprar novas fazendas, que inclusive eles falam que no momento existem muitas oportunidades devido ao juros altos e o agro mais complicado. E aqui nós temos um ativo que não tem taxa pré-fixada, porque é o Land Act, não tem a opção de recompra, e é essa que, se eles conseguirem fazer um ganho de capital, seria maravilhoso aí, ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma outra com 182 milhões, e mais essa daqui, que é 156 milhões. O maior ativo é exatamente esse que eu falei aqui para vocês, da agropecuária N-Fris, que é ali em torno de 600 milhões de reais, Sorriso, Mato Grosso. Temos um outro ativo aqui com quase 200 milhões de reais, que é o da Land Act que eu mostrei há pouco, e os demais ali ficando próximo a 100 milhões de reais, alguns mais, outros menos, mas nessa faixa aí, sendo que a grande maioria fica aqui nessa tese sale-leaseback, os contratos todos ali, ou quase todos, de 2030 para frente. Acho que aqui eu consegui passar os principais pontos, pessoal, desse relatório gerencial do RZTR11. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.